para você, tudo bem? Deus abençoe nós nesse dia de hoje. Estamos aqui para mais uma lição. Hoje nós estamos na lição número 5. Estamos na lição de número 5. Vamos falar um pouquinho sobre um cântico ao Senhor em terra estranha. Que terra estranha é essa, hein, Paulo? Será que é uma condição que a gente pode estar amargurado? Também, né? Pois é. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Só que antes da gente iniciar, a gente precisa fazer uma oração, pedir orientação divina. Então eu vou convidar você do outro lado da telinha, feche seus olhos junto com a gente. Querido Pai Celestial, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua presença, para estudar e recapitular a lição da Escola Sabatina e aprender um pouquinho mais de Ti. Queremos pedir, em nome de Jesus, pela Tua vontade, o Espírito Santo sobre nós e sobre as pessoas do outro lado, para que a nós venhamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ajude-nos, Pai, não só a entender, mas também praticar o que o Senhor nos ensina. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Um cântico ao Senhor em terra estranha. Verso para memorizar, Salmo 137, verso 4. Diz assim, ó. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha. Salmo 137, verso 4. E aí, professores? O que nós podemos falar desse verso? O autor da lição, ele faz uma comparação muito profunda, né, desse texto aí. Esse é um salmo, esse verso para memorizar, ele vem de um salmo onde o povo de Israel está na Babilônia, escravo, cativo, né, longe de Jerusalém, longe do templo. Aliás, nessa época aí, o templo estava queimado, destruído. Então eles não tinham um rei próprio, eles não tinham um templo próprio, eles perderam assim muita coisa da identidade hebraica, né? E aí nessa circunstância vem o povo, né, da terra que eles eram cativos e pede para eles cantarem, né? Parece ser uma espécie de sadismo, né? Parece que os opressores queriam lançar mais opróbrio ainda para cima deles, né? E aí eles cantam aí pra gente, né? Como é que alguém que está longe da terra, triste, entristecido, vai cantar canções? Então, assim, parece ser uma petição, assim, jocosa, né? Zombeteira mesmo. Não, mas eles estavam zombando mesmo nisso. Sim. E aí eles falam como é que a gente pode cantar em terra estrangeira, né? Então isso aí tem uma aplicação, e o autor da lição ele vai trabalhar esse terra estrangeira aí como sendo a nossa condição, né? E pode ser por são diversas áreas. Por exemplo, o que é terra estrangeira? Eu não estar na minha pátria, porque a minha pátria ela está lá em cima, que é a Nova Jerusalém, a cidade restaurada. Essa terra ela foi deformada, não é a nossa morada, então é terra estranha. Outra situação, uma adversidade também pode ser considerada como terra estranha. Um momento de tristeza, de choro, um momento de dor, isso também pode ser terra estranha, né? Então aqui são várias situações em que se enquadra dentro desse contexto aí, e é o que a gente vai estudar hoje. O ditado que diz assim que reviver o passado é sofrer duas vezes. Então, qual era o que o povo queria? Que o povo estava ali sofrendo esse povo, porque estava lá na casa dele. E é interessante que eu já convivi fora de casa, né? Na minha adolescência eu fui trabalhar com o pessoal e eu fiquei mais ou menos um ano fora de casa. E o dia que mais me dava saudade de casa era o sábado. Eita, mas vou te falar para você, não foi fácil não. Então, quando eu estava vendo isso aqui, eu lembrei, falei, olha, realmente, quando você está fora de casa, você parece que está, sei lá, você está fora do normal. Porque em casa tem os gostos, tem os cheiros, né? Em casa tem os costumes. Então, quando você sai fora daquilo ali,
você se sente assim, muito vulnerável. E aqui estava o pessoal longe de casa, né? Longe do Deus, né? Numa terra estranha. Então eles estavam assim meio que perdidos, né? Agora os camaradas falaram, faz o seguinte, canta. Aí o mês que estava longe de casa, falou assim, aí, lembra quando sua mãe fazia aquele pão? Lembra quando sua mãe botava comida no prato para você? Quer dizer, a mesma coisa estava falando, canta, vai. Né? Revive aí a história de vocês lá. Então, o modo do inimigo oprimir também, fazer a pessoa sofrer, né? Se a gente caminhar dentro dessa história aqui, desse texto aqui, desse tempo, né, a gente vê que aquele povo eles estavam tristes. O povo de Deus estava triste. Entendeu? Por quê? E aqueles opressores ali, aquelas pessoas que estavam zombando deles, eles sabiam que eles tinham vindo da Jerusalém, que a cidade estava destruída, aquela que era considerada por todas as nações, princesinha das nações, agora já não existia mais. É tanto que quando o Nabucco leva o povo cativo, o que eles falam? Né? Eles começam a falar, ó, esses aí nunca mais vão ser livres. Né? Esses aí nunca mais vão ser livres. Agora, radical, né? Agora esses caras chegam lá, a história diz que esses caras que estavam zombando eram soldados, né? era guardas, esse tipo de pessoal, né? Tava zombando deles mesmo, falando, olha, cadê o Deus de vocês? Agora eu quero ver vocês cantarem aqui. Canta. Né? Como é que canta num lugar daqui? Pois é, mas olha, a opressão está severa em cima. Você sabe outra coisa? Nós temos que eles estavam tão tristes que até as coisas deles estavam penduradas ali. Eles pegavam um bar, né? Estavam ali. Tô pendurado em ali. Alguns que ainda olhavam, mas que tempo tinha? Porque o escravo não sabe que trabalho é constante. Quanto mais trabalha, mais eles querem. E o chicote comendo. Que ânimo tem para cantar? O único ânimo que quer era só um arrependimento. Ele se arrependesse, louvasse, clamasse o nome do Senhor, aí dobrava a fita para o lado deles naquele momento. E assim para nós hoje também. Eu gosto sempre de comentar, trazendo para nós também, porque nós se coloque também no meio desse povo, que nós faz parte desse povo, para sentir um pouquinho lá com eles, sentir o que nós estamos passando hoje. Hoje nós também somos oprimidos. Nós vemos quando nós ligamos a internet de rádio, somos oprimidos por outras igrejas, por outras denominações, né? Falando que nós somos seita, somos aquilo. Eu gostaria de repassar do Rodrigo Silva, que disse, você quer que ele estava procurando, não sei se é o Cabrinho procurando para ele, se é realmente a igreja da seita. Ele disse, pode ser seita sim. Por quê? Se a seita for para crer na volta de Cristo, ela é seita. Mas também as outras igrejas também são seitas, porque ela crê nesse mesmo Cristo que eu creio, né? Crê nessa volta e crê de outras passagens bíblicas aí, eles creem, então nem são seitas, não é essa igreja de Cristo. Quando são seitas, se não prestar bem atenção, no princípio a igreja Paulo também foi perseguido como Paulo, citou Paulo também. Então a opressão, ela vem de várias. Se aceita por seguir os profetas e os mandamentos. Eu sigo nesse caminho, né? Como Paulo falou, a opressão ela vem de várias formas, né? De várias formas vem a opressão para o povo de Deus. Interessante, sabe, que quando eles escrevem aqui esse salmo ele é uma compilação, né? Quando ele escreve esse salmo, interessante que naquela época, quando uma nação ela perdia a guerra, eles pegavam os deuses, né? Levavam os deuses lá para dentro do templo deles, amarravam, simbolizando o seguinte: se o Deus é mais fraco que nós. Se vocês acreditam no Deus de vocês, vai amarrado aqui. Só que no caso de Israel, como é que eles iam amarrar Deus? Tanto é que ele tentou, né? Ele pegou os utensílios. Os utensílios, exatamente. Como eles não conseguiam trazer Deus, eles trouxeram os utensílios. Tanto é que depois Belsazar usa, né, esses utensílios. E deu certo o pensamento dele, né? Então, os utensílios como forma de humilhação, e Belsazar acabou fazendo toda a humilhação, tomando
bebida alcoólica, deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele, na mesma hora. pesado no balanço. E é engraçado, irmão, que quem tentou fazer isso com o Deus de Israel acabou se convertendo, né? Que foi Nabucodonosor, né? Então foi ele quem entrou no templo, ele profanou o templo, ele destruiu o templo, ele queimou o templo e no final das contas ele termina com ele. Ele conhece quem é o Deus verdadeiro. Era o que eu queria falar, Paulo, que às vezes os nossos irmãos lá fora, né, estiver pensando, poxa, mas se ele serviu a Deus, por que dessa opressão? Né? O culpado não foi Deus, o culpado foi a gente próprio que fica na opressão, porque é a gente mesmo que sai e desvia do caminho do Senhor. Sim. E nesse momento foi o momento que eles erraram e Deus olhou e disse, não, então, se os homens estão olhando o carnal, eu vou deixar eles padecer um pouquinho para ver como é que é. Eles enxergaram melhor. E foi o que aconteceu. Passou tempo? Passou, porque o tempo é de Deus, não é o nosso. Sim. É. E aí, o que o autor vai falar dos salmos aí é que, embora a gente passe por momentos de turbulência, e os salmistas passaram, né? É engraçado que o salmo, ele não fala de mim, ele não fala para mim, mas ele fala comigo, né? É junto comigo. É como se fosse o que eu queria dizer para Deus, o que eu queria dizer para as pessoas, muitas vezes é o que está na boca do salmista ali, e o que está no lápis do salmista ali, né, na caneta dele, para escrever. Então, assim, muitos salmos, eles falam como a gente queria falar para Deus, se expressam da mesma maneira que a gente queria se expressar para Deus. E é engraçado que, quando a gente vai ver alguns salmos, a gente vê sofrimento, né? Se você pegar assim todos os salmos, você vê mais sofrimento do que glórias, né? Faz uma busca pelos salmos e vê, para você ver, quando lê, você vai perceber que ali existe muito mais sentimento de angústia, de aflição, de sofrimento do que contando glórias, né? Mas também está recheado de esperança, né? Isso aí quer dizer que a vida do cristão, ela não é uma vida fácil, né? Ele não vai ser, não era para eles, né? Não era para eles quem servia a Deus. E muitos deles eram servos de Deus, né? Todos eles eram servos de Deus, mas muitos deles, igual Davi, que escreveu a maioria dos salmos, você vê Davi era um servo assim, exemplar de Deus, né? E você vê Davi sofrendo e ali se angustiando muitas vezes, escrevendo ali esses salmos tristes. Então, assim, tem uma passagem em Atos que diz assim que é por muito sofrimento que a gente vai entrar no reino de Deus, né? Então, assim, não tem, a vida do cristão, ela é vida difícil mesmo, é sofrida, mas existe esperança, e mentiroso é quem está vendendo a ideia de que não é assim. É mentira, você aceitou a Cristo, acabou o sofrimento. Não é. Essa é mentira. A grande verdade que existe nisso tudo é que é o seguinte, veja, quando Deus ele cria o ser humano, ele coloca no jardim do Éden, os planos de Deus eram os melhores para os seres humanos. Eram os melhores. Iria viver o quê? Eternamente. Iria ter esse sofrimento todo. Iria viver a presença de Deus, só que acontece que o pecado entra. Há mais ou menos uns 40 e poucos anos atrás, assim, para ser bem preciso, né? No dia 4 de agosto de 1979, por volta de 5, 6 horas da tarde, eu ouvi, como muito jovenzinho na época, eu ouvi uma frase interessante. Naquele dia eu estava passando pelas águas batismais. Então a gente tinha batizado naquele dia, eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão, na esquadra. E quando nós passamos por fomos batizados, na porta, a gente ficava ali para o pessoal passar e cumprimentar, né? E eu ouvi um irmão pegando a mão do meu pai e falando assim: não pense você que a sua vida de agora para frente vai ser um mar de rosas. Você estava perto? Estava do lado. Na minha mente juvenil, eu pensava assim: quando você batiza na igreja, tudo vai ser agora, vai ser agora. Porque a gente acredita assim ainda. Deu um coisa pé no chão ali. A gente ficava olhando para a igreja. Olha, na época eu não tinha nem roupa para vestir, para ser bem sincero, eu não tinha roupa para vestir. Então, na sua mente, o meus problemas acabou agora. E eu olhava para o pessoal que estava lá na igreja, aqueles meninos tudo meio vestido, o pessoal chegando dos carros, bonito, né? Aí quando eu ouvi aquele negócio, eu falei: ué, o que nós estamos fazendo aqui? Fazer comigo, né? Mas isso aqui é muito, bem assim,
propício ao que nós estamos estudando, porque acontece o seguinte: hoje a gente vive em terra estranha. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Somos peregrinos. Aliás, nós somos peregrinos na nossa própria terra, porque Deus criou isso aqui para o ser humano, só que o inimigo tomou. Ele usurpou. Ele sequestrou, né? Ele sequestrou. Então, para ele, para o inimigo, essa terra é dele, mas nós sabemos que Jesus veio e resgatou com o seu sangue. O preço do resgate já foi pago. Só que acontece o seguinte: nós temos que pagar o preço do pecado, que são as consequências. E as consequências não estão nesse mundo. Então, veja só, nós estamos hoje vivendo numa terra estranha em todos os sentidos. Você trabalha na sua sessão de trabalho. Quantos são cristãos ali? Aliás, quantos são adventistas? De repente você sozinho. Então você está em terra estranha, meu amigo. O chefe chega e fala: olha, amanhã, sábado, nós vamos ter uma reunião e todos. Eu venho. Não, eu também. E você? E por que você não vem? Olha, por causa da minha convicção religiosa. Vai chacoalhado ali na hora. Não é verdade? E na sala de aula, você entendeu? Ali você sozinho ali. Eu fico assim imaginando, porque graças a Deus, e as minhas meninas elas formaram, principalmente a Amanda, porque a Emily foi na faculdade particular. A faculdade particular não tem tanta coisa assim, mas numa faculdade pública, federal, meu amigo, é cada coisa. E ela chegava contando assim coisas horríveis. Professor caso com aluno, aluna com outra aluna, e assim, e o negócio era feio. Eu pensava: meu pai, aonde ela está inserida? Então a minha oração é o seguinte: mantenha ela firme nesse lugar, porque ela está numa terra estranha, super estranha. Sabe por quê? Preciso mesmo. Porque muitos hoje enveredam pelo caminho e deixam o caminho da salvação. Entendeu? Ontem eu já para teu irmão lá, coitado, a filha dele virou homossexual. Sabe por quê? Porque aprendeu lá na faculdade. Você está me entendendo? Então, veja só, hoje é muito complicado. Hoje é muito complicado. Então, a gente vive hoje em todos os sentidos. Por exemplo, você vai fazer um negócio, a pessoa: não, então amanhã eu vou. Não, amanhã não é sábado. Amanhã eu não posso, né? Ontem eu tive que mandar um áudio para alguém falando sobre isso também. Não, amanhã eu sou 27 dia, tá? Papapá. Você entendeu? Para explicar, quer dizer, o cara fala: mas amanhã não. Você entendeu? Então hoje. Já chama a gente de bobo, né? Bobo, não é? Então hoje nós estamos entoando cantos em terra estranha. Agora, uma coisa que ele deve inculcar na mente do nosso aluno é o seguinte: sabe qual que é o problema? É que muitos estão acostumando com a situação. Ah, é aqui mesmo. Não, acho que não vai ter céu, então a gente vai viver aqui mesmo. Sabe o que acontece? Perde a esperança do futuro. Aí é que está o problema. Porque se nós estamos vivendo em terra estranha, se tudo aqui é ao contrário, a nossa esperança precisa estar o quê? Está no céu. Quando a gente perde essa esperança, aí meu amigo acaba. Não, tanto é que o testemunho deles foi a tristeza. Eles estavam tristes porque estavam em terra estranha. O povo olha e fala: canta, não, olha essa nossa situação. E muitas vezes a gente está em terra estranha, mas está alegre, né? A gente está. Eles estavam demonstrando um ato de arrependimento, mas não tinha coragem de clamar. Sim. Não tinha coragem de clamar. E Deus está esperando clamar. Porque não adianta nós ter um ato de arrependimento, mas não correr com quem pode ter a solução para nós, né? E era esse o caso dele. Já pensou? Eu fico pensando como é que é as coisas. É coisa de Deus mesmo, porque como é que o cara se arrepende do que ele fez, está ali, sabe com quem correr e não corre logo, deixou passar 400 e poucos anos para depois clamar, né? É interessante o negócio. Eu fico olhando aqui que nós aqui na nossa vida hoje, muitas das vezes nós temos alguma coisa que nós não estamos usando mais, já está velho, alguma coisa do tipo, mas nós guarda aquilo, né? Qual é a nossa esperança? Que nós podemos precisar daquilo um dia. Observe aqui que onde estavam os instrumentos pendurados nos salgueiros. Eles não jogaram fora. Eles estavam tristes por estar em terra estranha, mas os instrumentos estavam guardados, então eles tinham esperança, né? Observe que esse contexto, que quando a gente vai para essa parte aqui, a gente lembra lá de Daniel orando com as portas abertas. O mesmo momento que o Espírito Santo está usando Daniel, também está usando eles lá. Agora é interessante, quem é que está lá junto com esse povo na beira do riacho? Quem é que está lá junto com eles? Ezequiel está lá junto com eles. Sim. Através de Ezequiel, enquanto muitos estavam murmurando: não, mas não tem jeito, sem glória, não tem jeito de cantar, não tem jeito de louvar, Ezequiel começa A profetizar, né? A profetizar.
e agora o povo começa a clamar e a coisa começa a acontecer. Né? Então é muito lindo ver isso aqui, sabe? É um salmo muito profundo, né? Que leva a gente a refletir e leva a gente a aprender muito mesmo. Sim, é verdade. Já sabe que nós vemos aqui o salmista perplexo, né? De ver a distância que o povo ficou de Deus. E a lição ela diz assim, que eles reagem, todo esse tempo eles reagiram à ausência divina. Mas percebia bem que a presença divina estava distante deles. A lição ela confirma. E se eles sabiam que estava distante, será que eles não sabiam qual era a solução? Sabia. Mas por que aconteceu? Porque era profético. Tinha que acontecer. Eles tinham de passar essa temporada toda lá para eles aprenderem. Então, tanto que quando o Samuel começou a pegar uma idadezinha, começou pelo Jefferson, né? Aí começou a dar aquele problema, andei atrás, aí explicava para ele essa situação. E lá, para nós, ancião lá é sagrado, eles consideram mesmo que somos mesmo, e isso hoje a igreja vai conhecer quem é os anciãos, né? Eu vou falar sobre os anciãos hoje um pouquinho, e que o ancião ele é sagrado, o ancião é o pastor, o ancião, depois do pastor lá, quem manda ali, quem grita mais alto é o ancião, né? E aí eles correram e disseram, irmão, você está vendo como é que está seu filho? Não tem jeito de o irmão ser ancião com o filho desse jeito. Parece coisa que a gente tem culpa no cartório. E eles pensam diferente. Não, vamos conversar com o pastor, vamos sentar e ver o que nós podemos fazer com o irmão, porque o filho dele está errante no caminho. O Samuel foi a mesma coisa. Mas sabe o que era que eu fazia? Só fazia aquele meu irmão, ajoelhava, orava, dizia, Deus, entrega nas tuas mãos. Não deixa ele ir tão longe, mas deixa ele apanhar um pouquinho. Deixa ele apanhar da vida. Cheguei e digo, olha, não quer atender, tu vai apanhar da vida. Fez de conta que não estava vendo. Quando ele viu que a coisa estava brava, ele voltou e falou, não para mim, ele falou para a Ana. Sério, mano, o pai estava certo. A minha menina, aquelas que eu te falei, que eu disciplinei, tem uma morena lá, aquela morena forte lá, até hoje ela não voltou. Mas o que foi ensinado, ela tem a convicção de que é verdade. Tudo que ela faz é na hora ainda. Só não voltou para a congregação, né? E faz ainda a partilha de festa, bebida, essas coisas. Mas teve a esperança que o diabo vai voltar. Então é isso que passava na cabeça deles. A gente conhece, mas não tem a força de chegar até o ator onde pode perdoar. Sim. O autor também da lição, ele traz Salmo 42, né? Salmo 42 você vê ali o salmista clamando, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, né? Mas é engraçado que ele fala que ele diz para si mesmo, né? Ainda eu voltarei a louvar o Senhor. Então, assim, sempre tem o choro, sempre tem uma fala triste, alguns salmos, né? Mas sempre termina com esperança. Essa é a diferença da sofrência que existe no mundo. Lembrando que isso é música, né? Esses salmos são músicas. Então, assim, essas músicas trazem um sofrimento mesmo, né? E tinha que ser assim, porque o coração de quem serve a Deus, ele passa por angústia, passa por sofrimento. O Espírito Santo derrama alegria, sim, mas quando você olha e vê o que está acontecendo à sua volta, não tem como ficar alegre. Você vê alguém que você ama caminhando para a perdição, tira a sua alegria. Você vê alguém de perto adoecendo, sofrendo, a alegria ela vai-se embora mesmo. Ou você mesmo, na sua vida, passa por problemas assim, tão complicados que assim, você está sofrendo. Então, se os salmos tivessem só músicas alegres, só contando glórias, igual o pessoal da Alta Ajuda faz hoje, né? Que eles sobem em cima de um palco, é só glória, só contando
porque eu sou... Só as coisas Se o salmo fosse desse jeito, eu acho que o leitor ia se decepcionar. Eu acho que o cantor do povo de Israel iria falar, mas isso não me representa, não. Ele está longe de mim. Você já viu? Você já ouviu alguma palestra e você olha assim e você fala, rapaz, mas isso está muito longe de mim. Eu estou muito longe disso aí. Você sai dali inferiorizado, em vez de sair para cima, você fala, para mim não, eu estou longe disso aí. Você sai pior do que você entrou, né? Então, assim, o salmo não. O salmo ele vem colocando exatamente o que estava no coração de quem estava ouvindo. E ele traz exatamente para o nosso coração que a gente está sentindo também. Então, essa é a prova de que isso vem do Espírito Santo. Por quê? O ser humano é capaz de fazer isso? Em um grau menor, sim. Quando você pega as músicas sofrências aí do mundo aí, ela fala de quê? Fala de miséria. Decepção, frustração, desamores, cornidão e assim por diante, né? E gera isso mesmo. E é assim, Assim que a boca faz, que a boca fala, tem o coração. E o cara que está ali ouvindo, ele não está sendo representado? Ele não está ouvindo porque ele vê, cara, aconteceu comigo exatamente isso aí. Aí o outro fala, eu bebi para afogar as mágoas, então eu também vou beber para afogar as mágoas. Traz bebida. Vai dar com a mágoa. Que as músicas mundanas é uma simples ficção. O camarada pensa, a música para fazer sucesso ela tem que fazer sim. Aquilo não foi, às vezes, nem a experiência dele. Mas alguém escreve. Alguém escreve e ele então interpreta de tal forma que aqueles que estão ouvindo também caem no mesmo desespero. Isso aí, só para você ter uma noção, um dia eu vi o pastor, esqueci o nome dela, da Arena do Futuro lá. Rafael Rossi? Não, Luiz Gonçalves. Ele falou assim que chega numa festa, no início dela, o pessoal está chegando para balada, todo mundo produzido, as mulheres tudo, cabelo penteadinho, né, a roupa, e vê quando eles estão saindo de madrugada. Aí são descabelados. A diferença. Então ele chega ali do jeito e as músicas e o ambiente o transformam em outro, totalmente diferente. Destrói. Acaba. Os salmos é diferente. O salmo não é ficção. Não é ficção. Os salmos eles são a expressão de um coração que está angustiado. Então ele vai diante de Deus. Você quer ver? Olha aqui. Deus aceitou a lamúria de Jó e ao mesmo tempo rejeitou dos seus amigos. Sim. Você sabe por quê? Porque a lamúria dos seus amigos era mentira. Era só uma demagogia, era só um protótipo, né? A de Jó não. Estava seguindo o pensamento daquele povo ali, dos amigos dele ricos. Desprezou, não, ele tem pecado, ele pecou perante Deus, né? Então ele não é digno de nós chegar lá, nós somos abençoados. E Deus aceita o que Jó expõe, porque era sinceridade sobre Se você pegar o discurso de Jó, tem um momento que ele fala bem assim, se o Senhor tivesse um tribunal, eu iria comparecer diante do seu tribunal, iria ser considerado justo. Eu não fiz nada para merecer o que eu estou passando aqui. Ele tinha certeza. Era a expressão do seu coração. E acontece assim, hoje a religião popular diz assim, olha, você tem que viver uma vida boa, você tem que ficar alegre, você tem que ter uma conta bancária. Não, mas peraí, você acha que todo mundo que vive alegre nas festas tem uma conta bancária gorda e não tem problema? Só que você sabe quando é que o problema dele vem? Quando ele vai para casa, quando ele bota a cabeça no travesseiro e fica solitário. Muitos desses momentos aqui ele faz suicídio. Certo? Por quê? Porque vive de aparência, essa é a questão. O que a lição dessa semana quer dizer? Olha, não pense você que a gente está no mundo, às vezes aparentemente você está bem. Qual que é o nosso grande problema? Às vezes acostumar com essa situação e esquecer que existe um céu. Entende? Essa que é a questão. Então, veja só, você pode estar passando por bons momentos, mas nós temos um problema tão grande para resolver que só Deus resolve, que é o pecado.
Então, quando você coloca isso na mente, você vai falar assim, então eu não posso firmar a minha base aqui, eu não posso jogar a âncora aqui, eu não posso. A minha âncora tem que manter comigo no barco, porque não vou ficar à deriva, até chegar no porto seguro. Sim. Essa é a diferença. Ora momentos bons, Ora momentos momentos ruins. ruins. Olha para a vida de todos, Não né? é? Na Bíblia, sempre foi assim, né? Exato. Sempre foi assim. Exato. Daniel, ao mesmo tempo que ele estava lá na corte servindo, na memória ele estava na cova dos leões. Ou seja, né? Os amigos dele, ao mesmo tempo que foram considerados 10 vezes mais inteligentes pelo rei, ao mesmo tempo ele está dentro da fornalha de fogo ardente. Então, assim, essa é a vida, né? E, assim, qual é a diferença entre o que o homem produz e o que Deus produz? É que aquilo que o homem produz dele mesmo, do coração dele mesmo, pode até representar a situação do sujeito ali naquele momento, mas termina sem esperança. É verdade. Agora, o que Deus produz e que colocou o salmista para escrever para nós, ele representa a condição de todos nós em algum momento da vida, mas ela termina com esperança. Né? O meu coração está abatido. Muitos me dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ou seja, É o Salmo 77, Paulo. O Salmo 77. O Salmo 77, o salmista ele fala assim: Senhor, acorda. Acorda, Senhor. Quer dizer, Não tá me vendo. aonde é que está Deus? Hoje eu vi um pastor Cândido dele contando uma experiência interessante. Eu falei que um pastor estava saindo da porta da igreja e sua filha atravessou a rua, pequenininha, atravessou a rua e quase foi atropelada por um carro, mas quase. Se fosse atropelada, fatalmente ela morreria. E o pastor chegou em casa ajoelhou e agradeceu a Deus, falou: Senhor, obrigado, porque minha filha não morreu naquele acidente. E a experiência desse pastor, ele contando, né? Ele disse que na mesma hora o Espírito Santo falou para ele: senhora, se ela tivesse morrido, eu também estaria do mesmo jeito. Então, qual é a nossa mentalidade hoje? É o seguinte: se Deus está agindo na minha vida, nossa, beleza, Deus está comigo. Quando o vento começa a soprar ao contrário, Deus me esqueceu. Olha, cadê Deus? Senhor, acorda, cadê isso? Acorda, onde é que o senhor está? Aí, só que acontece o seguinte: o aparente silêncio de Deus, né? Ele age também porque Deus age no silêncio. Sim. E o interessante é que o pastor Cândido também falou uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, quando o professor está elaborando uma prova na sala de aula, ele está em silêncio. Quando ele aplica a prova, né? Exato, quando ele aplica a prova, é verdade, quando ele aplica a prova. Sim. Quando o médico está fazendo a cirurgia, Também, ó. ele faz em silêncio. Falou de jeito, então Deus age da mesma forma. Sabe, às vezes O fato de Deus Deus estar em age. silêncio não quer dizer que Deus não está agindo. Às vezes ele age mais no silêncio Do que falando. do que no barulho. Entende? Às vezes ele age mais no silêncio do que no barulho. Qual que é o nosso grande problema? É que com o imediatismo hoje que o mundo traz, a gente quer ouvir a resposta de Deus. Olha, oro agora e vou para a porta esperar a resposta. Aí Deus não responde, você fala: mas cadê o Senhor? Entendeu? E outro ponto que a lição traz que é importante é a questão do justo, dos ímpios estar prosperando enquanto. Salmo 71. Então, enquanto aparentemente o silêncio de Deus está em cima daqueles que estão fazendo sua vontade. De maneira alguma, eu acho que aqui tem que passar para a nossa unidade. O primeiro ponto: Deus não faz barganha com ninguém. Deus não é Papai Noel. Olha, se você for bonzinho o ano inteiro, no final do ano me dou o seu presente. Olha, se você for bonzinho o ano inteiro, a meta da criança é essa: ser bonzinho, Papai Noel traz o presente. Deus não é Papai Noel. Entendeu? Ele age da mesma forma, no silêncio, ele responde agindo. Às vezes ele não te responde. É muito Você mais entendeu? complexo do que o que a gente imagina, Muito né? mais. Porque na nossa mente é o seguinte: não, faz a vontade de Deus, você pode sofrer por um tempo, mas depois você gosta de vida boa, Não é? tranquilo. A barganha. E aí você pega o João Batista, ele fez Meu tudo o que Deus mandou para ele fazer, ele cumpriu o papel certinho. E qual foi a recompensa dele? Perdeu a cabeça. Tem uma coisa que eu gosto muito, tem uma coisa que eu gosto muito, é fácil a gente dar glória a Deus, dar honra a Deus, dar glória a Deus, quando tudo está bem. Mas o duro mesmo é permanecer firme no silêncio que ele faz. Né? Sim. Permanecer firme no silêncio que ele faz. Sim. E assim, por isso que a nossa geração especificamente, ela está vivendo
em momentos de bonança. Né? Se você olhar para toda a história do cristianismo, a história do evangelho, você vai ver que assim, nós temos o privilégio de gozarmos de bonança. Presença constante, né? Sim, nós vivemos em bonança. A gente não sabe o que é perseguição, a gente As não águas sabe são tranquilas. tranquilas. A gente vive Tem tempestade. tranquilo. Não tem. E, né? Mas vai ver, né? De Vê. pandemia. Sim, mas é perto do que a gente já viu Agora é a na dengue, história, né? Agora é a dengue que está atacando o povo. Então, assim, como a gente vive nesse período de bonança, ou a gente aprende a confiar em Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é agora, ou na hora da tempestade, eu não vou ter como ancorar sem Deus. Eu vou pular do barco mesmo, eu vou fazer besteira mesmo. Então, olha, se eu não, agora, enquanto eu tenho oportunidade de conhecer, saber como Deus age, saber como Deus faz, se eu não aproveitar essas oportunidades, a coisa vai apertar. Não é se a coisa vai apertar, não. A coisa vai apertar, só nós não sabemos quando, mas vai apertar. E quando a coisa apertar, eu vou para onde? Onde que eu vou lançar minha saída, né? E eu construí minha casa onde? Na areia, na rocha. Na areia ou na rocha? Né? Tempestade vai vir. É aquele negócio, Paulo, eu estou diante da porta estreita, se eu não botar o pé para dentro dessa porta, corre um grande risco de eu sair e entrar na laje. Agora, existe uma coisa muito importante, que essa coisa da porta estreita nos ensina. Depois de você entrar para dentro dessa porta, pode vir a tempestade que for, pode vir o que for. Nada vai fazer você sair dela para fora. Sim. Nada. Porque essa porta é Jesus, né? Sim. É Jesus Cristo. Então você entra no conforto de Cristo e pode vir o que for. Pode te jogar no chão, pode te macetar, pode pisotear. A gente vai sofrer bastante. Mas se a gente tiver colocado o pé para dentro dessa porta, ninguém consegue te arrancar de dentro mais. Agora, para chegar nesse ponto, é isso que você está falando. Nós temos que aproveitar essa bonança. Entendeu? Se a gente aproveitar essa bonança que a gente está tendo, essa presença constante, cara, hoje nós temos tudo. Tudo. Entende? Hoje nós temos tudo. Só depende de nós. Quantos não desejou ter isso aqui na Pois é, ué. Quantos? Só deles. Eles tinham que gravar a Bíblia na cabeça porque não tinha oportunidade. As escassas que tinha que ler a luz de vela dentro de cavernas. Pensa que terrível, cara. Escondido. Lê a Bíblia escondido, porque não Uma vai vida ver difícil. escura. Hoje Era pergaminho, você tinha que carregar. E hoje nós temos. Sabe como é que é diferente? Privilegiado muito. Não, olha só pra você ver que coisa extraordinária. Hoje nós temos homens usados por Deus 24 horas por dia à disposição das pessoas. 24 horas por dia. Quem tinha isso antes? Não tinha. O cara só vai pra isso. Entende? Sim. O cara só vai pra isso. É verdade. E a gente Já vai vi- se jogar já pra vi o fora. cara queria um conselho sábio, né? Ele não tinha, Não né? tinha. tanto acesso assim. Hoje é 24 horas o cara com a verdade de Deus na mão, explicando, abrindo, texto por texto, lendo. Ah, eu não gosto de um, mas tem outro, né? Eu não gosto do jeito como você está. Tem vários, né? Sim, concordo. Você sabe um ponto importante que a lição traz aqui, que a gente deve ressaltar também, levar para o nosso aluno, quando é o seguinte: qual a diferença entre o desânimo e o descrédito, a dúvida? Porque, veja só, você pode desanimar, você pode estar passando por uma situação assim que a gente deixa bem para baixo, mas em momento nenhum você pode duvidar de Deus. Você vê que o salmista é o seguinte, às vezes ele começa um salmo assim, você fala, O azar. no outro ele já vem, ele olha, é momento humano, brother, é momento humano, então Mas pior eu nunca li um salmo que não termine esperançosamente. não é? Você Nunca vê? li um salmo, o cara chutando o balde e falou, a partir de hoje fica pra lá e eu fico Paulo, ele começa expressando o seu lado humano. Sim. Assim, ó, eu sou humano, esse aqui é o meu lado. Mas só que é o seguinte, eu creio assim, eu acredito assim, Sim. eu quero assim, eu sei que a minha esperança está aqui. Sim. Você está me entendendo? E aí continua. Então, o que nós devemos levar para o nosso aluno dessa manhã? De repente pode ter gente aí que já está desacreditado de Deus. Fala, você percebe uma coisa? Não é para mim dar mais. Estou vindo aqui só para tempo mesmo, porque não dá, já tentei, eu já estou com dúvidas. Provavelmente vai ter muita gente hoje que... Edmar, essa condição que você está falando ela é tão grande
que a gente nem consegue imaginar. Quantos anos você está falando de pessoas assim? Tem muita gente assim. Tem, moço, tem muita gente. Tem muita gente que já perdeu a esperança, muita gente que já duvida de Deus, que não. Acabou, ele não acredita mais. Você não sabe o que o cara falou pra nós aquele dia que nós estávamos fazendo um trabalho missionário aqui? Que o rapaz falou pra mim? Eu tô virando ateu já. Você vê, né? O que não dá mais. E assim, a gente precisa entender. Brigar com Deus não é o problema. Não é o problema. Não tem. Jacó lutou com Deus. Lutou com Deus. Então, ele lutou tanto que ele agarrou e falou assim: olha, se o senhor me abençoar, não te largo. Eu creio que esse não seja o plano de Deus. Porém, o pecado arruinou tudo. Então, assim, não é problema você se derramar ali para Deus, questionar, perguntar, mas resolvido com Deus. O caminho é esse, Com Deus, exatamente. Você vê que o salmista não foi procurar Baal, não foi procurar nada, né? É com Deus. Sempre é Deus. Você está chateado com ele? Beleza. Paulo, você sabe deturpou a coisa. Você sabe o que explica mais essa passagem aqui? Moisés, ele tirou aquele povo do Egito, Moisés carregando aquele povo para Canaã. Tinha determinado ponto, a angústia dele estava tão grande que Deus falou assim: Moisés, esse povo não dá nada, vou destruir todo mundo. Ele falou assim: Senhor, risca meu nome de Davi, do povo. Deixa eu falar, existe uma frase mais sincera do que essa? Não. Às vezes a gente tem medo de ser sincero para com Deus, meu amigo. Às vezes a gente tem medo. Exato. Não posso. Peraí, não, eu estou passando aqui um momento difícil, mas quer saber uma coisa? Peraí, deixa eu ignorar. Não, e se a mesma coisa que Moisés ter falado para Deus, foi a mesma coisa que Moisés ter falado para Deus, Senhor, é o seguinte: se for para sofrer, enquanto eu tiver vida, eu vou sofrer para defender a tua causa. Lógico. Não, e assim, muitas vezes a gente está revoltado com Deus mesmo. Não é uma revolta, não é aquela revolta insubordinada, né? Mas é aquela expressão assim: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que aconteceu? Não tem problema você comparecer diante de Deus com esse tipo de indagação, não é problema. Até porque Deus gosta. Deus gosta, Deus quer assim, faz parte. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente não conhece Deus, uma boa parte de nós não conhece Deus. Aí a gente pensa que ele é um tirano e que se eu falar desse jeito com ele, ele vai me fulminar, vai me castigar mais ainda. E aí, ao invés de ir lá e me desabafar com ele, resolver o problema com ele, eu vou procurar subterfúgio, entendeu? Aí, em vez de ir lá e pôr tudo em pratos limpos, num ato assim de meio que revolta com Deus ali, a pessoa vai se revoltar de outro jeito. Aí ele vai procurar vícios para subterfúgio, e isso é rebelião contra Deus. Isso, sair dos propósitos, ele vai procurar pornografia, ele vai procurar bebida alcoólica, ele vai procurar comida, açúcar, ele vai procurar cenas do inimigo, né? Ele vai procurar alguma coisa para abafar a revolta que ele está sentindo. Meu amigo, não sinta isso, não sinta. Se você tiver algum problema, se você achar que está sendo abandonado por Deus, tem problema no salmista também achou. Tem um deles que falou assim: eu quase resvalei meus pés. Quase que eu fui um sinônimo aí, quase que eu abandonei a fé, eu quase virei um ateu, eu quase abandonei os meus caminhos, quase me resvalaram os pés, né? Eu sei que Deus é bom, mas quase me resvalaram os pés, porque eu comecei a olhar a vida do ímpio que prosperava e a minha não prosperava. Eu via o justo sofrendo e eu via o ímpio prosperando. Só que onde que ele foi ter a visão correta? No templo. Quando entrei no templo de Deus, ali eu tive outra visão. Então, ou seja, o templo de Deus não é um lugar físico. O templo de Deus é a presença de Deus. Tanto é que, quando Moisés estava na presença de Deus no deserto, Deus falou o que para ele? Tira as sandálias dos pés, porque é terra santa. Aquilo ali era um templo? Não, era a presença de Deus. Então, ou seja, aonde é que você vai ter a visão correta? É na presença de Deus. Eu estou angustiado, eu estou indignado porque isso aconteceu, porque que Deus permitiu, porque no fundo a gente acha que é Deus mesmo, porque que Deus permitiu? Vai se resolver com Deus, porque se você não se resolver com Deus, você não conhece Ele direito, você está com medo dele, e você vai buscar outro subterfúgio para se rebelar contra Deus, e isso é pior do que você ir ali e se expressar sinceramente na presença de Deus. Se você não expressa para Deus e
e expõe aquilo que está no seu coração, o inimigo começa a colocar dúvida. Sim. É ali que o inimigo... Você sabe outro ponto importante? Ó, tem gente que pensa que Deus é um rei sisudo, ele está sentado no seu trono com a testa fangida e com um caniço na mão. Então, ele só faz assim, ó, você errou, ele, só ele dá... Não, não é assim. O Salmo, ele traz Deus totalmente diferente, ele traz perto de você. Ele fala assim que Deus inclina, a gente já até viu no isso, o que é inclinar, né? O que é inclinar, né? Esse aqui é um ponto muito forte na pedagogia, né? Esse tipo de criança. Por quê? Porque para você educar uma criança, você não pode falar de cima para baixo. De maneira nenhuma. Se você botou o dedo de cima para